Isso pode soar meio fantástico agora, mas se um dia você decidir fazer uma viagem para a Antártica, uma das primeiras perguntas vai ser: de onde você vai partir? Cruzeiros para a Antártica saem da Nova Zelândia, assim como da Tasmânia, na Austrália. A segunda opção é Cidade do Cabo, na África do Sul. E a terceira é a América do Sul, seja Ushuaia, na Argentina, ou Punta Arenas, no Chile. É exatamente onde estamos agora e de onde amanhã partirá a 30ª Expedição Antártica Ucraniana, rumo a um ano inteiro na Estação Científica Akademik Vernadsky, a qual também vamos nos juntar. Ou não pelo ano inteiro, mas menos. Por volta das 17 horas, cheguei à cabine que seria minha casa pelas próximas 3 semanas. Na verdade, talvez até mais tempo. Eu ainda não tenho certeza. E esse aqui é um quebra-gelo ucraniano que vai nos levar até a Antártica. Esse navio se chama Nosfera. Nosfera não é só algo do jogo Stalker, mas também um termo criado por Vladimir Vernadsky, um cientista ucraniano cujo nome leva a nossa estação antártica. A Nosfera é, antes de tudo, um navio de pesquisa científica. Há muitos equipamentos para estudar o oceano e o navio é operado pelo Centro Científico Antártico Nacional da Ucrânia. Sim, nós temos uma instituição dessas. Está tão longe de casa, praticamente no fim da América do Sul. Foi algo bem incomum ver a bandeira ucraniana, os símbolos azul e amarelo e a inscrição Nosfera Odessa. Odessa é o porto de registro, embora atualmente o navio esteja baseado na Cidade do Cabo. Essa foi minha primeira impressão. E depois, quando você começa a caminhar pelo convés, percebe várias placas escritas em um idioma que claramente não é ucraniano. E frases como Mind Your Head e essa instrução sobre como usar a escada acabam te fazendo perceber que esse navio não foi construído pela Ucrânia. Antes, essa embarcação se chamava RRS James Clark Ross, Royal Research Ship James Clark Ross. E se você olhar com atenção, ainda dá pra ver as letras antigas no casco do navio. Elas ainda estão lá. Esse navio recebeu o nome de um famoso explorador polar britânico, Sir James Clark Ross. A embarcação foi lançada ao mar por Sua Majestade a Rainha Elizabeth II em 1990. Em 2021, após 30 anos de serviço para o British Antarctic Survey, o quebra-gelo foi colocado à venda. No mesmo ano, a Ucrânia comprou. Agora, ele é o navio principal da Frota Científica Nacional, uma embarcação ucraniana com um capitão ucraniano muito experiente, Pavlo Panasiuk, tripulação ucraniana e caráter britânico. Agora os preparativos finais estão acontecendo a bordo, a gente ainda está esperando os pesquisadores polares, e aí amanhã de manhã nós partimos rumo à Antártica. Por volta das 23 horas, chegaram a bordo os exploradores da 30ª Expedição Antártica Ucraniana, que vão passar o inverno na Estação Vernadsky. No total, são 13 pessoas, 8 cientistas, um médico, um cozinheiro, um administrador de sistemas, um mecânico de sistemas e um eletricista diesel. Agora todos estão aqui.
Então são 8 da manhã, 11 de março de 2025. A noosfera está recolhendo a passarela e soltando as amarras. Estamos partindo para o mar. Então, agora estamos no Estreito de Magalhães. Esse é o estreito que fica entre o arquipélago da Terra do Fogo e o continente da América do Sul. É um lugar bastante complicado para navegação, porque tem muitas rochas submersas, tempestades e rajadas de vento bem fortes. Essa rota deve ser percorrida com a ajuda de um piloto de porto, um local que conhece a área e que pode guiar o caminho. E isso é obrigatório. As ondas já estão começando a subir um pouco, mas isso é só o começo. Vai ficar bem pior ainda. Então, a ideia é a seguinte. Vamos dar uma olhada mais de perto na noosfera, enquanto ela ainda não está balançando tanto. Finalmente, podemos lançar o drone. E de cima, entender a escala desse navio de quase 100 metros, com 6 convéses e altura equivalente a um prédio de 10 andares. A noosfera não é um navio comum, mas uma embarcação de classe de gelo, com casco reforçado para navegação em condições antárticas. A proa possui uma faixa de gelo reforçada, com a qual o quebra-gelo em baixa velocidade consegue cortar gelo jovem de até 1 metro de espessura. O leme e a hélice são protegidos por um cortador de gelo, e o casco é feito de um aço especial, projetado para resistir a baixas temperaturas. Por trás desse exterior robusto, se esconde um navio surpreendentemente confortável, capaz de transportar até 50 passageiros e com tudo necessário para criar um ambiente acolhedor, mesmo em condições polares severas. Aqui há uma enfermaria, uma lavanderia, um lounge aconchegante para a tripulação e uma biblioteca que preservou verdadeiras relíquias da literatura britânica, como a autobiografia de Mike Oldfield, o romance Roses Are Red e também um guia detalhado de uso do sistema operacional MS-DOS. Olha só que fofo! Ainda tem um adesivo aqui da biblioteca do James Clark Ross, pedindo para devolver todos os livros antes de deixar o navio. Britânicos. O período ucraniano aqui é marcado por uso intenso das paredes com fotos da noosfera, exploradores polares e, claro, pinguins. Eles são maioria aqui. Eu também quero mostrar a sala de máquinas, porque, em termos de motor, a noosfera é construída de forma bastante incomum. Agora estamos entrando no compartimento onde gira a hélice do navio. É esse enorme tubo metálico aqui. E, escuta, é tão silencioso aqui. Esse é o som real. Falando em termos automotivos, a noosfera é um híbrido. 2 motores a diesel alimentam um grande gerador que fornece energia para mover a embarcação. Depois dos exercícios de evacuação e do treinamento para vestir o traje de imersão, o que não é nada fácil, saímos do Estreito de Magalhães e só faltava desembarcar o piloto. Isso acontece de uma forma bem interessante. Sem reduzir a velocidade, um barco se aproxima bem da noosfera, a pessoa salta enquanto o navio está em movimento e pronto. As pessoas aplaudem, acenam e ficam tipo, deu certo, inacreditável, e o barco vai embora. Eu só vi algo assim em filmes do Michael Bay. Eles encostaram com tanta precisão, pegaram a pessoa e saíram tão rápido. Uau! No fim do primeiro dia, fomos recompensados com sol, ondas e um vento cada vez mais forte, que criava cenas absolutamente incríveis no mar. Eu fiquei perdido em pensamentos e não conseguia me mexer de tão bonito. Parecia CGI, computação gráfica. E, sim,
Hoje em dia, eu provavelmente deveria dizer que tudo que você está vendo agora não é ChatGPT, não é Midjourney. Em resumo, não é IA. É tudo natureza. No segundo dia, para mim, como passageiro, começou a parte mais difícil da viagem. Por volta das 10 horas da manhã do dia 12 de março, entramos na passagem de Drake. A passagem de Drake é um trecho de cerca de 800 quilômetros de mar aberto entre a América do Sul e a Antártica. É um dos lugares mais perigosos para a navegação, conhecido pelo clima imprevisível, ventos fortes, correntes intensas e ondas que podem chegar de 10 a 15 metros de altura. A passagem de Drake é o lugar mais tempestuoso do planeta, ou seja, não existe cenário sem tempestade. A única questão é se ela será fraca ou forte. Muito provavelmente, hoje a gente teve um pouco de sorte, não tá balançando tanto. Porém, o dia tá só começando. Duas horas depois, eu já estava deitado em profunda shavasana, porque fui atingido pelo enjoo do mar. Pra ser honesto, não é uma sensação muito boa não, viu? O enjoo do mar é basicamente um bug no funcionamento do cérebro. Ele acontece porque os olhos veem uma coisa, mas o corpo sente algo completamente diferente. Por exemplo, quando eu caminho por esse corredor, o cérebro percebe a imagem como estática, mas eu tô sendo balançado de um lado para o outro. Como resultado, surge um conflito no sistema sensorial, porque perceber esses movimentos não é nada simples. Quer dizer, quando você abre a torneira, como agora, você vê a água. Mas quando anda pelo lounge, isso não é tão óbvio. Pela vigia, o mar nem parece tão agitado. Mas isso fica mais evidente quando você sobe até a ponte de comando e observa os movimentos verticais do navio. Como você pode ver agora, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Enfim, você entendeu. Isso acontece mesmo com tempo bom, quando o sol está brilhando, o céu está limpo e você não vê ondas gigantes. Mas ainda assim, estando no estreito, você está constantemente em uma espécie de montanha-russa. E isso é bem desagradável, na verdade. Bom, eu espero que verde combine comigo. Tudo fica bem quando você está deitado, mas quando se levanta. Antes de entrar na passagem de Drake, tudo precisa estar preso e fixado, porque tudo começa a voar imediatamente. Os passageiros até usam sua própria terminologia. Drake Lake, quando a passagem está calma, e Drake Shake, quando está turbulenta. Tivemos alguns momentos de shake, mas não vou mostrar, porque quando isso aconteceu, eu estava simplesmente deitado na cabine, imóvel como um tijolo. E a única coisa que me fazia levantar era a necessidade de ir ao banheiro. Só isso. Definitivamente existe uma forma de lidar com isso. Mas, pessoalmente, os remédios só me deixaram com sono, o que no geral também não é ruim, porque tem gente que precisa trabalhar nessas condições. Por exemplo, os cozinheiros. E como eles conseguem, eu não faço ideia.
Resumindo, Drake é uma experiência bem desagradável que você simplesmente precisa atravessar. Afinal, é o preço que se paga para chegar à Antártica. Depois de 2 dias de balanço constante e enjoo, saímos da passagem de Drake e entramos no Oceano Austral. Talvez você esteja ouvindo esse nome pela primeira vez, porque estamos acostumados a pensar que existem apenas 4 oceanos. Mas desde 2000, a Organização Geográfica Internacional reconheceu um 5º oceano, que fica além dos 60 graus de latitude sul. É esse oceano que circunda a Antártica. Além do clima severo, o Oceano Austral tem uma característica muito marcante que o torna facilmente reconhecível. Este oceano é a principal fonte de icebergs do planeta. Sob a influência do vento e das ondas, grandes pedaços podem se desprender de um iceberg. Esse processo é chamado de calving, e tivemos muita sorte de testemunhar esse espetáculo. E na noite do primeiro dia, eu finalmente vi a Antártica. Ok, vamos esclarecer um ponto importante antes de continuar. Se você tem amigos marinheiros, sabe que nunca se deve dizer que um navio nada, porque ele não nada, ele navega. Os marinheiros ficam ofendidos se você disser isso. Quanto aos exploradores polares, eles têm mais ou menos o mesmo tipo de problema, quando alguém confunde o Ártico com a Antártica. Em 2021, eu estava a 1.000 quilômetros do Polo Norte, neste arquipélago de Spitsbergen. Isso é o Ártico, e como dá pra ver, é bem diferente da Antártica. No geral, dá pra confundir. Porque ambos são frios, ambos têm dias polares, noites polares, aurora boreal, mas o Ártico é, na maior parte, oceano e gelo. Já a Antártica é um continente, uma massa de terra separada, parte da superfície da Terra. E esse continente é realmente enorme. É maior que a Austrália em área. Ok, mais uma coisa. Ursos polares vivem no Ártico. Não tem ursos polares na Antártica. Aqui tem pinguim. Quando a noite cai, o nível de perigo para a noosfera aumenta. As luzes são apagadas na ponte de comando e a tripulação realiza uma tarefa muito importante na escuridão total. Benditos icebergs.
Cada iceberg tem uma densidade aproximadamente comparável à de uma placa de concreto. No quinto dia de viagem, a Antártica já parecia especialmente próxima. Sim, agora é março, mas estamos no outro lado do planeta. O outono já começou na região. No entanto, quando a neve parou, as paisagens ficaram simplesmente magníficas. O que você está vendo agora é a Antártica, ilhas localizadas não muito longe do continente. E aqui, dá para entender claramente de onde vêm os icebergs dessa região. Aliás, sobre os icebergs, eu entendo que esses blocos de gelo não parecem tão impressionantes na tela quanto na vida real. É principalmente difícil captar a escala de cada iceberg em vídeo. Por exemplo, se esse pássaro não tivesse aparecido aqui, você provavelmente não perceberia que esse bloco de gelo tem, na verdade, o tamanho de um prédio de vários andares. Mas apesar disso, haverá muitos icebergs nesse filme. Durante toda a minha estadia na Antártica, eu os filmei como um maníaco. E agora, tenho uma pequena coleção. E este é o destaque dela. Estou falando desse iceberg listrado, bastante raro, que parece ter sido modelado em um programa 3D. Esse efeito acontece porque o gelo absorve sedimentos e poeira a cada ano, formando uma estrutura em camadas. E, na prática, funciona como uma biografia visual desse iceberg. Os icebergs são como um Airbnb para a fauna local. Foi assim que eu conheci pela primeira vez os pinguins subantárticos, que saem correndo do nosso quebra-gelo o mais rápido que conseguem. Eles são tão fofos! Uau! À medida que o navio se aproxima do ponto final da nossa rota, encontramos cada vez mais icebergs, o que torna a navegação muito mais difícil. O risco de colisão com eles é bem real. Em 2007, um navio de cruzeiro nessa região colidiu com um iceberg e afundou. Felizmente, ninguém morreu, mas essa parte da rota, assim como a passagem de Drake, é bastante perigosa e exige máxima atenção e cautela. A nosfera é obrigada a avançar muito devagar, manobrando ativamente e passando por entre blocos de gelo de diferentes tamanhos. Tudo isso ainda é complicado pela neve e baixa visibilidade. Mas por volta das 14 horas do dia 15 de março de 2025, finalmente chegamos ao Estreito de Penola. O navio ficará aqui pela próxima semana. Quatro dias e meio no mar e finalmente... Estamos quase lá, quase! Porque esse é o ponto final da rota para a nosfera. Mas nós vamos continuar. Vamos olhar tudo de cima para entender por que isso acontece. Esse ponto vermelho no horizonte é nosso quebra-gelo. E você pode ver a estação em primeiro plano. Não há um pier especial para grandes navios em Vernadsky. O estreito pelo qual se chega à estação é muito estreito e frequentemente completamente bloqueado por icebergs. Então você pode chegar até aqui e ficar preso por bastante tempo. A única ligação entre a nosfera e a estação são pequenos barcos Zodiac. Durante a próxima semana, esses barcos serão para nós tanto boat quanto boat food. Os primeiros exploradores polares de Vernadsky estão chegando neles. Em poucos dias, voltarão para casa após um longo período trabalhando nas condições antárticas.
serão substituídos pela 30ª Expedição Antártica. Agora, estão se preparando para partir para a estação. O embarque no barco a partir da noosfera é feito por uma escada de corda, escada de Jacob. Quando há ondas no mar, subir ou descer por essa escada vira um verdadeiro Fort Boyard, porque é muito fácil cair dali. O Antônio mandou avisar que não vai mais fazer vídeos, porque você não se inscreveu no canal dele. Então se inscreva, que ele continua compartilhando alegremente as suas viagens. Os exploradores polares estão indo para Vernadsky. Eles só voltarão aqui daqui a um ano. Aliás, essa não é a última vez que vamos vê-los. Agora, algumas informações importantes sobre essa região. O Walmart mais próximo fica a cerca de 15 mil quilômetros de distância, então não dá para simplesmente sair correndo para comprar um pacote de chips aqui. Para que 13 pessoas possam viver por um ano em condições antárticas, é necessário entregar à estação provisões, combustível e materiais suficientes. Isso precisa ser calculado com muita precisão, porque ficar sem comida no meio do inverno antártico, para ser sincero, não é um bom cenário. Este é o porão da noosfera, que transporta várias dezenas de toneladas de carga. Tudo o que é necessário para sobreviver ao inverno rigoroso. De vegetais frescos a medicamentos. Isso é apenas uma pequena parte do que o quebra-gelo ucraniano pode transportar. Antes da gente ter a noosfera, a gente utilizava navios de outros países para levar a tripulação e as cargas até Vernadsky. E isso era bastante complicado e caro, porque a demanda por navios dessa classe de gelo aqui é enorme. Mas agora, a expedição antártica ucraniana não depende mais de ninguém. E digo mais, agora nós mesmos prestamos serviços para outros países. No retorno da Antártica, a noosfera trouxe de volta ao Chile exploradores polares da estação polonesa Henryk Arcowski. Tá aqui a estação polonesa atrás de mim, e antes tanto os poloneses quanto várias outras estações eram atendidos pelo navio russo Akademik Fyodorov. Bom, isso antes da invasão em larga escala. Agora esses contratos foram assumidos pela noosfera. Além da estação polonesa, esse navio relativamente pequeno, sob a bandeira ucraniana, atualmente tem contratos para atender a estação espanhola Gabriel de Castilha e a estação americana Palmer. A demanda pelos serviços logísticos da noosfera é muito maior do que o navio consegue atender no momento. O principal obstáculo é sua idade. O quebra-gelo tem 35 anos e precisa de manutenção técnica com muito mais frequência do que um navio novo. Foi só no momento em que estavam carregando esse bote que eu realmente percebi que finalmente a gente tinha chegado à Antártica. A gente estava na estação. Uau! E eu achava que esse era o lugar mais remoto para onde eu já tinha viajado, mas não é. Parece que a Nova Zelândia é ainda mais longe da Ucrânia do que aqui. Mas a sensação aqui é realmente de estar no fim do mundo. E eu já disse muitas vezes que estava no fim do mundo, mas aqui é realmente esse limite. Assim que o bote saiu da noosfera, novos barcos começaram a se aproximar do quebra-gelo. A tarefa deles era carregar rapidamente e levar até a estação os suprimentos que tinham chegado nos porões do navio. Em cerca de 2 meses, toda essa área vai estar coberta de gelo e qualquer navegação vai ser impossível. Ou seja, as pessoas literalmente vão ficar isoladas aqui. Uma das coisas mais importantes e mais difíceis de transportar é o combustível. Esses tanques com combustível são carregados nos barcos. Cada um deles contém aproximadamente 1 tonelada de diesel. Nos próximos 6 dias, será necessário transportar 140 desses tanques. Os barcos Zodiac são totalmente abertos, então ser piloto de um desses durante uma nevasca não é nada fácil. Mas não há outra opção. A noosfera não tem muito tempo, cerca de 1 semana, para entregar toda a carga à estação. O principal obstáculo é o clima, porque os barcos só conseguem se aproximar do quebra-gelo com o mar relativamente calmo. Durante o carregamento, as operações com guindaste, mesmo em tempestades leves, podem ser extremamente perigosas, especialmente quando se trata de combustível. Por isso, se o mar está calmo e não há ondas, o trabalho continua até a noite. Bom,
Você já sabe como é a noite por aqui. O movimento dos icebergs, mesmo no escuro, é monitorado com 4 potentes refletores. Se a tripulação percebe que um iceberg está se aproximando do navio, a noosfera precisa se mover rapidamente para uma distância segura. O quebra-gelo agora mantém posição sem usar âncora, graças ao sistema de posicionamento dinâmico. O computador controla automaticamente os motores de forma que o navio permaneça no mesmo lugar com precisão de poucos centímetros. Em caso de perigo, a noosfera não perde tempo levantando âncora, simplesmente acelera e muda de posição imediatamente. Durante toda a nossa estadia no estreito, o quebra-gelo precisou agir assim pelo menos uma vez, porque os icebergs começaram a nos cercar por todos os lados. Quando toda a correria do carregamento diminui um pouco, uma das primeiras coisas que você percebe na Antártica é a incrível diversidade de vida selvagem. Baleias nadam ao redor, pássaros voam, e enormes cardumes de peixes saltam para fora do mar. Peraí, eu não tenho certeza sobre os peixes. Vamos ver isso de novo em câmera lenta? Ah, ok, agora entendi. Desculpa, eu achei que eram peixes, mas eram pinguins. Então, assim, pinguins pulando, pássaros voando, e quase imediatamente depois que eu lancei o drone, avistei minha primeira baleia nadando calmamente por perto. Essa é uma baleia jubarte, as mais comuns na Antártica. Aqui elas principalmente se alimentam, porque as águas antárticas são ricas em krill, uma espécie de camarão antártico. Mas para acasalamento e reprodução, elas migram para mais perto do Equador, cerca de 8.000 quilômetros de distância, e fazem esse percurso todos os anos. Em certo momento, a baleia abriu suas nadadeiras, que são realmente enormes, e mergulhou profundamente. Provavelmente foi procurar alimento. Eu já filmei baleias em vários lugares, mas ver uma assim logo no primeiro dia... Isso... nunca tinha acontecido comigo antes. E não era só uma não, havia dezenas delas. Então eu... com certeza vi várias baleias hoje. Isso aqui é praticamente uma festa de baleias. Uau! Eu tô... impressionado. Como você lembra, para chegar à estação, é preciso passar por um estreito onde as condições do gelo podem mudar várias vezes por dia. Mas dessa vez, tivemos sorte. Eu adoraria dizer que agora eu coloquei o pé no último continente que eu ainda não tinha visitado. Mas isso não é totalmente verdade, porque a estação ucraniana está localizada em uma ilha. E tecnicamente isso ainda não é o continente antártico, mas a região antártica. O continente em si está literalmente a poucos passos. Ali, bem na sua frente, aquelas montanhas enormes ao fundo, separadas pelo estreito. Isso é a Antártica. Essa parte do continente se chama Península de Kiev. É um topônimo real e provavelmente o único Kiev no mundo que ainda não foi coberto por prédios altos. A estação Vernadsky está localizada na ilha Galindes. Ela é realmente pequena, com menos de 1 quilômetro quadrado. Os principais edifícios estão concentrados em um pequeno pedaço de terra, então é quase como a casa de campo da vovó. Antes dessa bandeira azul e amarela ser hasteada aqui, a estação pertencia aos britânicos e foi transferida gratuitamente para nós em 1996. Um gesto de boa vontade do governo britânico, pois após o colapso da União Soviética, a Rússia se recusou a transferir para a Ucrânia sequer uma das 12 estações antárticas soviéticas e declarou-se a única sucessora delas. Bom, então, sejam bem-vindos. Ah, droga, esqueci.
É que todas as portas aqui só podem ser abertas pra dentro. Ah, isso é porque no inverno tem tanta neve aqui que seria simplesmente impossível abrir elas pra fora. Só pra dentro mesmo. Vamos dar uma olhada ao redor. Então aqui vemos esse grande prédio verde, que é o principal da estação. Você passa pelo vestiário e entra em um corredor longo e estreito, cheio de fotos antigas. Há muitos artefatos diferentes aqui. Um autógrafo de Thor Heyerdahl e uma foto de Bill Gates, que visitou Vernadsky com sua família em 2010. Aqui você encontra o laboratório de biologia, a estação de rádio, o escritório do chefe da estação e duas coisas que você menos esperaria ver por aqui: um snowboard e uma besta. Eu explico depois por que eles estão aqui. Durante cerca de 9 meses por ano, a estação Vernadsky fica completamente isolada do mundo exterior. Não é possível nem chegar aqui, nem sair. Ou seja, se algo acontecer, nenhuma ajuda vai chegar. Tudo aqui segue uma regra muito importante, e a regra é melhor prevenir do que remediar. Há 3 geradores que alimentam tudo aqui. O primeiro está em funcionamento, o segundo em manutenção e o terceiro fica de reserva para qualquer eventualidade. Há 2 caldeiras, mas novamente também tem uma elétrica, por garantia. O tanque de combustível projetado para a estação pelo Instituto Patton de Kiev tem parede dupla. E, por fim, há um edifício de reserva, também por precaução. O prédio principal, construído pelos britânicos, é de madeira. E fogo provavelmente é o pior cenário possível aqui. Todas as paredes estão cobertas de extintores de incêndio. Outro aspecto fundamental é a autossuficiência. A equipe precisa ser capaz de sobreviver um ano inteiro sem ajuda externa. Há garrafas de água por toda parte, mas obviamente não são suficientes para tanto tempo. A água aqui é retirada do oceano, dessalinizada, depois mineralizada e então distribuída pelas torneiras. Água dessalinizada e mineralizada do Oceano Austral. Tem gosto de água comum. Outra área interessante é a medicina. Conheçam Ivanka, a médica da 29ª Expedição Antártica Ucraniana. Já estando quase na meia-idade, a primeira coisa que eu pedi para Ivanka foi que me mostrasse os depósitos médicos. Aqui você encontra medicamentos para praticamente qualquer situação. O mesmo vale para a médica. Trata-se de uma especialista muito ampla, que precisa saber fazer muito mais do que um médico comum. Por exemplo, tirar radiografias e tratar dentes. Há um consultório odontológico separado e Ivanka sabe usar todos os equipamentos. Qual foi a pior doença que aconteceu durante as expedições? Українських це був апендицит. Його видаляли на станції. Є складних 2 моменти. Перший момент – його прооперувати, і другий момент – це має працювати команда. Тому що лікар не може зробити оперативне втручання сам, а він має назначити когось. І ось, припустимо, наприклад, там хтось буде анестезіологом, припустимо, хай буде біолог-анестезіологом. Далі хай буде, припустимо, дизаліст операційною медсестрою, яка подає інструментів. Оце дуже великий виклик морально для лікаря і морально для пацієнта. Acho que muitos de vocês já viram essa imagem, né? É um explorador polar soviético removendo o próprio apêndice aqui na Antártica, porque ele era o médico e era a única pessoa na estação que era capaz de realizar uma operação como essa. Para evitar esse tipo de situação, alguns países adotam medidas realmente radicais. Na Austrália, médicos que vão passar o inverno em estações antárticas são obrigados a retirar o apêndice antes da viagem. O Chile foi ainda mais longe. No assentamento chileno na ilha King George, todos os residentes de longo prazo, inclusive crianças, têm que retirar o apêndice antes de se mudar para lá. Na estação ucraniana, não tem esse tipo de exigência. У нас, наприклад, такого не було, але у нас було обов'язково потрібно було зробити фіброгастродуоденоскопію, тобто ковтнути зонд. Оце за замовчуванням кожен зимівник, який сюди їде, таке робить. Aliás, os exploradores polares quase nunca pegam resfriado ou gripe durante o inverno aqui. Simplesmente não há ninguém para transmitir essas doenças. Os primeiros casos aparecem com a chegada dos primeiros turistas à estação. Sim, turistas vêm para cá. Cerca de 4.000 pessoas visitavam a estação todos os anos antes da pandemia. Mas é preciso dizer que viagens para a Antártica provavelmente estão entre os tipos de turismo mais caros. O cruzeiro mais barato que eu encontrei começava em torno de $12.000.
Normalmente, os preços ficam entre 15 e 18 mil por pessoa. E isso é o mínimo. Pode ser ainda mais caro. As condições em que os exploradores polares vivem não podem ser chamadas de austeras, mas definitivamente não são de hotel. Os quartos são bem parecidos com compartimentos de trem nas ferrovias ucranianas. Eu tenho que falar baixo, porque tá todo mundo dormindo aqui agora. As divisórias entre os quartos são bastante finas. Então aqui as pessoas simplesmente não usam o despertador porque pode acordar o seu vizinho. Em vez disso, acordam umas às outras e deixam pedidos neste quadro. Aqui está um exemplo. Tânia, que trabalha no turno da noite, quer ser acordada às 11h30. Aqui são feitas rondas tanto de dia quanto de noite, a cada hora, para verificar os equipamentos principais. Se o gerador está funcionando corretamente, se os refrigeradores de armazenamento de alimentos estão ok, mais uma vez, por segurança. E falando em comida, na Antártica, comida é mais do que apenas comida. Primeiro, os exploradores polares queimam muitas calorias simplesmente por causa do frio e do estresse. E segundo, refeições saborosas e variosas são um dos principais fatores de suporte psicológico da equipe no isolamento. Por isso, o cozinheiro é uma das pessoas mais importantes. Muita coisa depende dele. E é o único membro da equipe que tem um dia de folga oficial. Aos domingos, quem cozinha são os outros exploradores. Como vocês são convidados, hoje é domingo. Nazar era o cozinheiro da 29ª expedição, um chefe jovem e talentoso. Quando entrei na cozinha dele, Nazar estava fazendo queijo usando receitas dos Cárpatos e rolinhos de canela no estilo antártico. Це означає сухе молоко, це означає багато масла, добра, жирна, смачна калорійна булочка. А ще зробити їх маленькими і великими різних розмірів для того, щоб кожен вибрав свою, бо полярники різні, з різними апетитами. І хтось захоче з'їсти дві великих, а комусь одної маленької буде достатньо. O maior desafio com comida na Antártica é, na verdade, o armazenamento. Aqui ela é conservada de todas as formas possíveis, da fermentação à desidratação. Це солонина. Зараз даю. Це солонина, яка в нас висить більше року. Тобто це ще з попереднього року засолили свининку. Свинка була кілограм 700, тепер вона трошки менше, вона трошки всохла. Ми її тримаємо на призмінку, ми її поріжемо і попробуємо. Há cerca de 70 anos, a alimentação dos exploradores polares não era tão variada. Esse antigo livro de receitas guarda pratos que os invernantes das estações britânicas na Antártica preparavam na década de 1950. Aqui você encontra rolinhos de ouriço do mar e peito de pinguim assado. Hoje, só de ouvir isso já soa estranho, porque toda a fauna antártica é rigidamente protegida. E os pinguins são um dos principais símbolos da estação Vernadsky. As primeiras criaturas que você vê na estação são, na verdade, os pinguins. São eles que recebem os recém-chegados logo no pier. Há 2 pieres na estação Vernadsky, e ambos são guardados por pinguins. Mas a maior colônia fica na ponta da ilha, em um lugar chamado Penguin Point. Cerca de 6.000 pinguins vivem na ilha Galindez. E se você está se perguntando como eles são contados, bom, é assim, com um drone. É só contar esses pequenos pontos brancos. Isso é feito por biólogos que, além de contar pinguins, trabalham em muitas outras pesquisas. Então vamos ver mais de perto o que, de fato, fazem os exploradores polares ucranianos. Primeiro, pesquisas meteorológicas. A Antártica desempenha um papel fundamental na circulação atmosférica global. Simplificando, essa região influencia o clima de todo o planeta. Tempestades e ventos na América ou até mesmo na Europa, tudo depende da situação no Polo Sul. Por isso, os dados meteorológicos da Antártica são críticos para a aviação moderna, a navegação e as previsões de mudanças climáticas. Sem conhecer o clima da Antártica, o clima em outros lugares seria muito menos previsível. Por isso, o monitoramento constante aqui é tão importante. As primeiras estações polares na Antártica, como essa britânica, foram criadas justamente para a meteorologia. Isso mostra o quão importante isso é por aqui.
Os projetos de pesquisa climática em Vernadsky têm o registro mais longo de toda a Antártica. Eles são realizados todos os dias desde 1947, ou seja, quase 80 anos sem interrupção. Graças a esse enorme conjunto de dados, cientistas determinaram que nos últimos 70 anos, a temperatura média anual na Antártica aumentou em 4 graus. A maior temperatura que eu registrei pessoalmente aqui foi, acredite ou não, mais 6. Você também achava que a Antártica era extremamente fria, né? Na verdade, não exatamente. Claro, pode fazer muito frio aqui. E o menor valor já registrado no continente foi de menos 89 graus. Mas isso foi no continente antártico. Aqui na estação Vernadsky, as temperaturas de inverno costumam ficar mais ou menos em torno de menos 15 graus Celsius. Mas esse lugar é especialmente famoso pelos ventos extremamente fortes. Ano passado foi registrado aqui em Vernadsky um vento de cerca de 45 metros por segundo. Esse barco, que estava amarrado, quase foi lançado para fora do pier. E não vamos esquecer da neve, muita neve. Quanto à quantidade de neve que cai em Vernadsky, tá vendo aquela escada ali, ó? Ela tá lá por um motivo. A neve costuma cobrir o primeiro andar completamente. E as pessoas usam essa escada para poder sair. Mas agora é assim. Isso é uma foca de pelo. Os exploradores polares contaram que certa vez uma foca se aqueceu aqui no inverno, porque a neve cobriu completamente o primeiro andar até o teto. Olha só o clima agora, e ainda é apenas outono. Nem chegou o inverno ainda. Mas os meteorologistas vão trabalhar a noite inteira. Eles foram lançar um balão meteorológico assim que os dados meteorológicos são coletados. Os dados são coletados aqui 8 vezes por dia, sem exceções. A cada 3 horas, os dados do clima. Então, agora tá nevando, e isso significa que em 3 horas, lá em Greenwich, em Londres, já vão saber disso e vão incluir na previsão do tempo. Então, quando você lê a previsão do tempo na sua cidade, saiba que isso também é, em parte, graças aos meteorologistas aqui, da estação de Vernadsky. Outra linha de pesquisa aqui é química e geofísica, ou seja, química atmosférica. E os principais estudos se concentram no nível de ozônio. Ele é medido aqui por causa do buraco na camada de ozônio, que foi descoberto justamente aqui, em Vernadsky. Na época, a estação ainda era britânica e se chamava Faraday. Desde então, o buraco aumentou ou diminuiu, mas continua sempre presente sobre a Antártica. Por isso é tão importante monitorar a camada de ozônio, porque ela bloqueia a radiação ultravioleta, que é prejudicial. Esses dados são atualizados diariamente, como anotações nesse quadro. Quanto menor esse número, mais você tem que se proteger da radiação ultravioleta. Se o nível de ozônio na atmosfera estiver baixo, é preciso usar protetor solar até em dias nublados. Se não usar, pode acontecer isso. Você pode facilmente acabar na capa de uma revista de dermatologia. Essa pessoa mede o ozônio na estação. É o pesquisador de ozônio. Esse trabalhador dedicado literalmente vive no trabalho. Sério. Ali está o equipamento e aqui está a cama do pesquisador. Bom, pelo menos ele tem um quarto só para ele, né? Aqui também estudam o campo magnético da Terra, usando sensores instalados nesses 2 pavilhões. Eles são feitos de material não magnético e ficam a certa distância da estação. Qualquer objeto de ferro, até mesmo chaves no bolso, pode interferir no funcionamento deles. Por isso é proibido se aproximar desses pavilhões. Proibido para todos, menos para os pinguins. Eles podem. Aliás, os pinguins podem de tudo aqui. São os biólogos que os estudam. Mas não só eles, porque a biologia é outra grande área de trabalho na estação. Eles estudam micro-organismos, parasitas, insetos e mamíferos marinhos, incluindo baleias. E além disso, você nem precisa ir longe para isso. Basta sair até o pier e encontrar uma baleia dormindo a 30 metros da estação. As baleias costumam dormir aqui em duplas ou até em trios. Faz parte do comportamento social delas. Assim como os golfinhos, metade do cérebro permanece ativo nesse momento para controlar a respiração, já que baleias respiram ar. Por isso precisam subir à superfície mesmo enquanto dormem. Assim, a baleia respira e mergulha novamente. Agora é hora de explicar por que há uma besta na estação. Ela é usada para coletar biópsias das baleias, uma pequena amostra de pele.
Há uma flecha especial. Ela tem uma ponta levemente afiada e um flutuador. Um disparo de besta e... caramba. Isso soa meio bárbaro, né? Mas acredita em mim, não é tão ruim assim. O disparo é feito na área menos sensível, perto da nadadeira dorsal. Se você estiver pronto, vamos atirar. Ok, parece desagradável, mas os biólogos dizem que é como uma picada de mosquito para a baleia. Eu não sei como que eles sabem disso, se alguém já atirou em um biólogo com uma besta, mas vamos confiar neles, né? As baleias aqui são identificadas pelo padrão da cauda, a nadadeira caudal. Cada uma é única, e isso permite identificar indivíduos específicos. As baleias são estudadas tão intensamente aqui porque são bons bioindicadores. As toxinas acumuladas no tecido das baleias e a análise da gordura coletada permitem avaliar o nível de poluição ambiental. E além disso, eu preciso admitir, as baleias são simplesmente incríveis. Quando o clima está bom na Antártica e a baleia está no clima certo, ela pode fazer coisas como isso. Olha só esse nadador. Ela estava tão relaxada que a nadadeira chegou a encostar no barco. Sashko estava no barco. Ele é o administrador de sistemas da estação. На verdade, ele estava pilotando esse drone. Кити, вони взагалі не агресивні. Тобто, жоден з цих китів, яких ми бачили, там сотні, не знаю, скільки їх там було, жоден з них ніякої агресії до нас не проявляв. Тобто, навіть помітно, там, де він оце ластами хлопав, він сам перелякався, що щось вдарив. Він такий перевернувся назад, знаєш, такий в шоці, що відбулося. Diferente das baleias jubarte, as orcas são visitantes bem mais raros aqui. Mas eu tive a sorte de filmá-las. Ми теж поверталися з материкової частини Антарктики і їду. Тут плавник такий здоровий, зразу касатки. І ми там зупинилися і якби почули спочатку звуки, прям звуки, як ми там, я не знаю, напевне між собою спілкувалися, так, чи що. І побачили, що їх там є декілька штук, більші, менші. Я підняв дрона, знову почав знімати з дрона і побачив, що поряд крижина, там якийсь знаходився тюлень. Тобто, як ми потім припустили, вони на нього полювали, його туди загнали, він заховався, заліз всередину. І вони оце навколо нього, там, я не знаю, хвилин 40, там, напевне, оце плавали, тобто намагалися його звідти вигнати. Бачать, що вони не можуть цього тюленя дістати, тому що він там як заліз так. І вони просто затихають, пірнають, і там на хвилин 10 все, відчуття, що вони пішли, їх немає, так? Коли цей там тюлень починає пірнати, там вилазить з цієї крижинки, вони буквально там, я не знаю, секунд 30 хвилин, вони з'являються і починають знову навколо крижини кружляти. Тобто йому пощастило, він встиг заховатися, але так. Aqui está a cena mais fofa com as orcas. Agora você vê apenas 3 delas, mas na verdade são 5. Porque há 2 filhotes. Normalmente, eles ficam escondidos sob a barriga da mãe. Os filhotes de orca sobem à superfície apenas para respirar e depois voltam a se esconder debaixo da mãe. Assim, a mãe protege o filhote de predadores e o pequeno aprende a repetir os movimentos dela e a respirar no mesmo ritmo. Além disso, o filhote nada na sombra da mãe, onde há menos resistência da água e é mais fácil se mover. É como em uma corrida de ciclismo. Quando você segue o líder, gasta menos energia. Que retrato de família! Outro foco dos biólogos em Vernadsky são os pinguins. A estação é única nesse sentido, porque os pinguins vivem aqui muito próximo das pessoas. Mas nem sempre foi assim. Em 2007, não havia pinguins aqui, mas devido ao aquecimento global, eles começaram a fazer ninhos na ilha Galindez. Existem regras rigorosas em relação aos pinguins aqui. Primeiro, os pinguins sempre têm prioridade. Ou seja, se o caminho de vocês se cruza, você está sempre na via secundária e o pinguim está sempre na estrada principal. Então você sempre deve dar passagem. Também é proibido tocá-los ou chegar perto demais. Mas
se você se agachar, ficando menos alto e menos ameaçador, bem, você já pode imaginar o que acontece. Os pinguins ficam curiosos e geralmente se aproximam por conta própria. E essa parte não é regulamentada pelas regras. Os pinguins que vivem em Vernadsky são chamados de pinguins subantárticos, ou pinguins gentoo. Eles têm uma faixa branca na cabeça. Há mais uma característica única dos gentoo. Você sabe que os pinguins andam de forma engraçada por causa da estrutura do corpo. Como dizem os exploradores polares, pinguins são basicamente andorinhas que comeram demais à noite. Eles deslizam de barriga na neve, e isso é uma técnica bastante comum. Mas os pinguins gentoo mostram suas verdadeiras habilidades na água. É aí que tudo muda completamente. É muito difícil filmar pinguins debaixo d'água por causa da velocidade incrível deles. Desculpa, eu realmente estraguei essa filmagem. Olha só esse, cardume de pinguins? Eu não sei se essa palavra pode ser usada para pinguins, mas enfim, olha a velocidade deles. Os pinguins subantárticos são os mais rápidos de todos. Eles podem atingir velocidades de até 36 km por hora debaixo d'água, como uma lancha. Na vida real, dá para ver o rastro hidrodinâmico. É como um jato, só que debaixo d'água. Essa velocidade ajuda a escapar de predadores e a capturar presas. Os pinguins se alimentam de krill. Krill é um pequeno camarão antártico, muito nutritivo e saudável. Praticamente tudo na Antártica se alimenta de krill. É uma parte fundamental da cadeia alimentar. Bom, agora é hora de falar sobre algo realmente importante, pessoal. O ato de defecar dos pinguins. Os pinguins constroem cuidadosamente seus ninhos com pedrinhas, para depois incubar seus ovos ali. A incubação dura mais de um mês e ambos os pais se revezam. Não há opção de sair para fazer suas necessidades, porque os skuas estão sempre por perto. São aves grandes e muito agressivas, que caçam tanto ovos quanto filhotes. Sujar o ninho também não é uma boa opção. Por isso a natureza deu aos pinguins músculos muito fortes, que permitem literalmente disparar suas fezes sem sair do ninho. Você ouviu certo, disparar. E acredite, eu vi com os meus próprios olhos. Cientistas alemães, bem seriamente, usando todas as leis da hidrodinâmica, calcularam até que distância isso pode acontecer. Lembre-se desse número. Um dia você pode encontrar um pinguim e talvez isso seja útil. Talvez alguns de vocês já estejam se perguntando qual é o sentido da biologia na Antártica? Qual é o benefício? Eu vou explicar com um exemplo das plantas. Essa pequena planta é a Pearlwort Antártica. E existem apenas 2 plantas em toda a Antártica. A Pearlwort Antártica e a grama tussock. Os nomes são uma história à parte, mas, sinceramente, eu fiquei surpreso porque, como muitos de vocês, eu nunca pensei que alguma coisa pudesse crescer aqui na Antártica. E os cientistas ucranianos fizeram a mesma pergunta. Quer dizer, como é que algo consegue crescer por aqui? Então, primeiro analisaram o DNA da planta em busca de possíveis mutações, mas não encontraram nada em comum. Depois, levantaram a hipótese de que talvez bactérias dentro das plantas ajudassem na sobrevivência em condições tão extremas assim. Sabe como bactérias boas no nosso intestino ajudam na digestão? Aqui seria algo semelhante. E essa hipótese foi confirmada. O nosso biólogo encontrou essas bactérias nessas plantas. Então, qual seria o benefício? Bom, em teoria, essas bactérias poderiam ser aplicadas em plantas que nós consumimos, como o trigo, por exemplo, para ajudar ele a crescer melhor. Ou seja, temos aqui um exemplo prático da utilidade da ciência. Parece simples, mas leva anos de pesquisa e prática.
A ciência raramente traz resultados imediatos, porque estudos levam muito tempo. Mas grande parte do que a gente tem hoje como humanidade existe graças à ciência. A câmera que eu uso é ciência, o telefone é ciência, os medicamentos que a gente toma, tudo isso é ciência. Graças às pesquisas na Estação Vernadsky e ao quebra-gelo Noosfera, cientistas ucranianos participam de projetos internacionais e o Estado obtém acesso a tecnologias modernas e parcerias científicas. Eu acho que eu nunca tive tão perto de uma baleia assim antes, viu? Uau! Que experiência! Você nem tem que procurar baleia aqui na Antártica, porque você simplesmente vai para algum lugar e elas aparecem. Por isso que essa região aqui é assim tão única. Bom, agora é oficial. Estamos na Antártica. A Antártica é enorme. O continente é 1,5 vezes maior que a Europa. No inverno, ele praticamente dobra de tamanho por causa do gelo. Esse gelo contém cerca de 80% de toda a água doce do planeta. É tanta água que, se derretesse completamente, o nível do Oceano Mundial subiria a cerca de 60 metros. A Antártica é o continente menos explorado da Terra. Sob uma camada de gelo com mais de 1 quilômetro de espessura, existem lagos de água doce e cadeias montanhosas gigantes do tamanho dos Alpes, que ninguém jamais viu. É impossível não se apaixonar por essas paisagens. Mas depois de um tempo, surge uma pergunta que qualquer corretor de imóveis experientes faria imediatamente. De quem é essa terra? Resposta curta, de ninguém. Resposta longa, é bem complicado. A complicação é que até 7 países reivindicaram diferentes partes da Antártica. Argentina, Austrália, Chile, França, Nova Zelândia, Reino Unido e Noruega. A Noruega, por exemplo, reivindica um setor 7 vezes maior que o próprio país. Para evitar algum tipo de conflito, esses países todos assinaram o Tratado da Antártica. Eu vou ler para você. O tratado basicamente diz que a Antártica é um espaço destinado à pesquisa científica e qualquer atividade militar aqui é proibida. Em 1998, foi adicionado um protocolo de proteção ambiental ao tratado, que inclui a proibição de exploração de recursos minerais. Sim, você ouviu certo. E você também ouviu certo, Donald. Há recursos aqui. Dados da década de 50 sugerem que existem reservas de petróleo, gás, níquel, cromo e possivelmente urânio, ouro e diamantes. Não há informações exatas porque perfurações são restritas por acordos internacionais. Mas você já entendeu. Imagina, você tem um continente, a Antártica, que não pertence a ninguém, que é 2 vezes maior que a Austrália, onde ninguém jamais explorou recursos e onde pode haver muitos deles. Parece muito promissor, não é? Atualmente existem cerca de 70 estações na Antártica, e esse número continua crescendo. A Turquia está construindo a sua. Azerbaijão e Cazaquistão também anunciaram planos, mas Rússia e China são os mais ativos na construção. Juntos têm mais de 10 estações. Por que tantas? A moratória sobre a exploração de recursos na Antártica é válida até 2048 e pode ser revisada depois disso. E considerando tudo o que está acontecendo no mundo hoje,
Dá pra imaginar pra onde que tudo isso pode ir. Apenas os países que têm presença aqui e conduzem pesquisas ativas terão acesso aos recursos do continente. No início de 2024, 56 países fazem parte do Tratado da Antártica, 29 deles com direito a voto, incluindo a Ucrânia. E por que isso importa? Bom, porque todas as decisões sobre a Antártica são tomadas em consenso. Ou seja, temos direito de veto. E aqui vai um exemplo. A Ucrânia quer criar uma área protegida nesse arquipélago, as Ilhas Argentinas, para protegê-lo do turismo. Mas essa decisão está sendo bloqueada por 2 países. Sim, esses mesmos. Rússia e China. Por outro lado, a Rússia quer incluir Belarus e dar a ela direito de voto no Clube Antártico. E essa decisão também está sendo bloqueada. Adivinha por quem? Por nós. O Clube Antártico é realmente um lugar de intensas batalhas diplomáticas. Mas há outro motivo para tanta atividade nesse continente gelado. Se não fosse pelo casaco, eu poderia facilmente dizer que eu tô em algum lugar nos Açores. Mas isso é Antártica. E nesse momento, ela tá mais verde do que você imagina. Різними кольорами починає вкриватися, тобто відкривається рослинність, починає буйно фотосинтезувати, стає така яскрава зелена, така неповторна. O que você vê aqui são algas. Décadas atrás, não havia nada parecido aqui. Esse crescimento rápido foi causado por chuvas intensas que, por sua vez, foram provocadas pelo aquecimento global. A Antártica está aquecendo 3 vezes mais rápido que o resto do planeta. Segundo algumas previsões, o continente pode perder parte da sua cobertura de gelo até meados do século. Nas regiões costeiras, o derretimento já está revelando rochas e litoral. Em termos ecológicos, isso significa aumento do nível dos oceanos, desequilíbrio do ecossistema antártico e mudanças nas correntes marítimas. Em termos econômicos, significa que a futura extração de recursos será muito mais barata. Mas, por enquanto, isso ainda são previsões. As geleiras da Antártica ainda estão intactas, e nós até nos aproximamos de uma delas. Aliás, elas, às vezes, desmoronam. Isso pode ser perigoso para barcos pequenos, como esse aqui, porque a onda gerada é enorme e pode virar embarcação. Mas o verdadeiro perigo é o gelo azul, como aquele, logo ali. Isso não é correção de cor. O gelo antártico realmente tem esse azul impressionante. Ele fica especialmente intenso naqueles raros momentos em que o sol aparece por alguns instantes. Esse efeito vem da própria estrutura do gelo antártico. Ele é extremamente antigo, formado ao longo de centenas de anos por camadas de neve acumuladas. Com o tempo, a neve se comprime, as bolhas de ar são expulsas e desaparecem. Como resultado, forma-se uma estrutura que absorve quase todo o espectro de luz, exceto o azul. Essas ondas não são absorvidas, mas refletidas, dando ao gelo aquele azul mágico e hipnotizante. A natureza é uma verdadeira mestra em criar espetáculos. E os icebergs são uma de suas criações mais bonitas. Eles aparecem em absolutamente todas as formas e tamanhos. E se você usar sua imaginação, pode ver verdadeiras esculturas nesses blocos de gelo.
Não vou dizer do que cada iceberg me lembra. Tente você mesmo imaginar. Não sei o que eles lembram para você, mas tente pensar nisso. Este arco se tornou um dos símbolos da minha viagem à Antártica. Ele ficou à deriva perto da estação durante toda a semana em que estivemos aqui. Se você olhar os icebergs como arte, então é uma arte extremamente efêmera. Nem o arco, nem a maioria dos icebergs que você viu ainda existem. Eles derreteram ou mudaram completamente de forma. Só essas imagens ficaram. O biólogo Ivan, de repente, começou a bater na água com o remo no caminho de volta. Eu não entendi nada, mas então eu vi a cabeça de uma foca leopardo, um dos predadores mais perigosos da Antártica. Ivan, você pode dizer o que ele quer? З'їсти нас. Não, você tá brincando, né? Ні, він з нами грається, хоче прокусити балон. Ну, верніше, я не знаю, чи він хоче прокусити балон. Але дуже часто. Так, але граючись, просто не бажаючи зробити нічого поганого, він просто може прокусити балон. No dia anterior, ele já tinha perfurado a lateral de um barco feito de borracha bem resistente. Então o Ivan só estava tentando assustá-lo, mas não adiantou muito. Eu vi essa foca leopardo várias vezes bem perto do pier da estação. Ela se aproximava dos barcos toda vez que estávamos ali e inspecionava os passageiros. Bom, você já entendeu. Essa foca leopardo é a chefe aqui. Nós chegamos à estação durante a troca de turno. Esse é um período bastante estressante. Tudo precisa ser descarregado em uma semana, incluindo 140 toneladas de diesel. E não tivemos sorte com o clima. Chegamos a duvidar que a equipe conseguiria cumprir o cronograma. Todos os suprimentos precisam ser organizados e a responsabilidade é passada para a nova equipe. Agora, há cerca de 30 pessoas vivendo aqui, em vez de 13. Então as pessoas dormem onde encontram espaço. Eu gentilmente recebi um lugar no sótão. Durante a troca de turno, também há gente dormindo lá. Mas eu tive um cantinho só meu. Um depósito de equipamentos de esqui, onde encontrei de tudo, inclusive um saco de dormir. Então eu fiquei na estação Vernadsky por quase 3 dias. E aqui vai minha impressão. O que eu posso dizer? Da estação rapidamente passa a parecer um lar, mas com um detalhe importante. Aqui não existe absolutamente nenhum espaço pessoal. Mesmo agora aqui no meu pequeno quarto, eu tô falando quase sussurrando, porque tem gente dormindo logo atrás dessa parede fina aqui. Então, é realmente difícil, porque não há muitos lugares para ter privacidade. Você pode se trancar num laboratório e ver os pinguins, ou então visitar a capela. E, aliás, a capela é uma ótima opção, viu? Porque, além de ficar sozinho, o sinal de Wi-Fi lá é bem forte. Mas, falando sério, é extremamente difícil, psicologicamente, passar um ano inteiro nesse isolamento voluntário. Eu acho que nem todo mundo consegue.
O fator do isolamento prolongado é uma das partes mais difíceis do trabalho polar. Imagine passar um ano inteiro em uma ilha da qual você não pode sair. No inverno, você tem apenas 3 horas de luz por dia, a mesma vista pela janela, clima sempre ruim, espaço fechado, as mesmas pessoas e ainda precisa trabalhar em turnos e sair para trabalhar ao ar livre. Apesar de estar no sul, definitivamente não é Miami. E se está pensando, pelo menos tem pinguins? Eu tenho uma má notícia. No inverno, não há pinguins aqui. Eles migram para regiões mais quentes, onde há água aberta. Ok, vamos falar das tradições que ajudam os exploradores a manter o equilíbrio mental. Muitas dessas tradições vieram dos britânicos, como essa mesa de bilhar. Os britânicos iniciaram a limpeza de sexta-feira, após a qual todos bebiam cerveja. Os ucranianos mantiveram a limpeza de sexta, mas transferiram o jantar para sábado. Aos sábados é permitido beber um pouco de vinho. Os britânicos usavam ternos em jantares festivos. Os ucranianos trocaram isso pela tradicional camisa bordada. Cada expedição costuma criar sua própria tradição. Aqui está o que a 29ª expedição fez. Наша експедиція мала традицію. Ми кожної суботи за будь-якої погоди, будь-якої кількості м'яса в морозилці, за будь-якої кількості мороженого буряка, ми їли борщ. Борщ завжди був з м'ясом. Навіть коли у нас закінчувалося, у нас було обмеження по м'ясу, допустимо, була заначка, схованка, маленька крівка м'яса, де в ящику стояло в морозилці м'ясо, поділене на 52 тижні, 52 суботи, тому що борщ мав бути з м'ясом. Зараз в нас залишився борщ, сьогодні понеділок, у нас є борщ, і він десь є. Одну секунду, ми його знайдемо. Він був розбитий, і він стоїть на видачі. Тобто це борщ настояний 2 дні. І борщ єдиний суп, який неможливо не доїсти. Я думав, що традиція не підтримується, чи дарма ми її придумали, започаткували. До того моменту, поки я не почув фразу «чекаю суботу, бо буде борщ». Борщ буде з пампушкою. Все. Quantos foram no total? Біля 7 тисяч. Від 7 до 8. Pampushki? Так. 7.000 pampushki em um ano. З часником. Якщо рахувати по борщу, то це було 25 літрів на 40 тижнів, потім 12 тижнів це було по 35 літрів, приблизно 1,5 тонни борщу. Borsch com o creme azedo que o Nazar fazia ele mesmo, usando o fermento lácteo. E era assim. E já que a gente está falando de lazer, aqui existe o bar mais ao sul do mundo, nomeado em homenagem a Michael Faraday, onde os exploradores podem relaxar um pouco. Mesmo que você esqueça que está na Antártica, o bar parece bastante sofisticado. Originalmente, os britânicos planejavam construir aqui uma sala de conferências com biblioteca, mas o carpinteiro responsável sabia construir pubs, não bibliotecas. Ele não construiu o que era necessário, mas sim o que sabia fazer. Depois, inclusive, foi demitido por uso indevido dos recursos. Mas tenho que admitir, o bar é incrível. Há também uma grande seleção de bebidas ucranianas, um toca-discos com discos raros britânicos e uma impressionante coleção de revistas da National Geographic. Talvez isso não tenha sido tão interessante para você, então deixa eu te mostrar os pinguins. Eu tinha algumas horas livres no último dia, então eu decidi passá-las na companhia dos pinguins subantárticos, perto da estação Vernadsky. Assistir aos dramas familiares dos pinguins é praticamente como rolar o TikTok, eu juro. É muito viciante e muito engraçado. Além disso, só a forma como eles andam já melhora o humor. Eles estão sempre se metendo em situações engraçadas. Por exemplo, esse pinguim está simplesmente andando e decide testar o quão fino é o gelo. Claro que ele cai na água e tenta sair. Outro pinguim vê isso, se aproxima, também cai na água e agora os dois estão tentando sair. A relação entre pais e filhotes é incrível. O pinguim à direita é um filhote. Ele bica o bico da mãe para mostrar que está com fome. Esse é um estímulo tátil que ativa o reflexo de regurgitação nos adultos. É assim que os pais alimentam os filhotes, com comida parcialmente digerida.
Às vezes há muitos filhotes esperando para serem alimentados, e então o pai toma a única decisão possível. Ele simplesmente sai correndo. Esses momentos em que os pais fogem dos filhotes, tipo, vocês já cresceram, se virem, são muito engraçados. É puro escapismo. Bom, chega de pinguins. Esse é o último dia na estação e, finalmente, o sol apareceu. Então, esse é o fim da troca de turno. 2 chefes de estação assinam os documentos de transferência. O comandante da 30ª Expedição, que assume a função, recebe as chaves de um baú com presentes para os exploradores polares. Normalmente ele contém álcool e doces. E eu também participei, porque trouxe um bolo de chocolate de Kiev. É um bolo tradicional de Lugansk, minha cidade natal. Um bolo típico da região mineradora de carvão, porque, de alguma forma, ele lembra carvão. Esse baú é escondido e geralmente aberto no meio do inverno. Finalmente, uma nova bandeira é hasteada na estação, trazida da Ucrânia pela 30ª Expedição Antártica. A partir desse momento, eles assumem oficialmente o comando. E os exploradores da 29ª Expedição começam a se preparar para embarcar nos barcos e iniciar a longa viagem de volta para casa. Todos estão se preparando, a gente está partindo e olha só esse último presente que a natureza decidiu dar antes da partida. Esse é um momento em que eu tô incrivelmente feliz, eu juro. Вау. Depois de 7 dias intensos, deixamos a estação. Também deixamos essas 13 pessoas que passarão o próximo ano aqui, em completo isolamento, no fim do mundo, sustentando a missão ucraniana na Antártica. Essa missão não é apenas sobre descobertas científicas e a formação de uma nova geração de cientistas ucranianos, que tem aqui uma plataforma de pesquisa. Não é apenas sobre política e diplomacia, nem apenas sobre recursos biológicos e minerais. É também sobre algo de que se orgulhar. A Ucrânia está na Antártica há 30 anos, apesar da guerra, da crise econômica e de inúmeros outros desafios. A Ucrânia não está enviando pessoas ao espaço agora. Mas você acabou de ver. Tornar possível que 13 pessoas vivam um ano no meio de um deserto polar, mantendo a estação. Isso é algo próximo de um programa espacial. E esse é mais um motivo de orgulho. Passamos apenas uma semana na Antártica. Não é muito tempo, mas é o suficiente para entender que esse é um dos lugares mais selvagens, inacessíveis e bonitos em que eu já estive. É um privilégio incrível estar aqui e sentir esse momento. Eu percebi isso completamente e sou muito grato às Forças Armadas da Ucrânia e aos exploradores polares ucranianos.